Gente, boa tarde. Deixa eu anotar aqui sobre o que é a nossa live. Todo dia eu faço isso, porque as pessoas chegam aqui e ficam perdidas. Só um minuto que eu já vou começar. Para quem não sabe do que é essa live, aqui é o momento para a gente se tornar mais independente. Eu trago consciências e reflexões para que vocês se tornem cada dia mais independentes e liderem a vida de vocês. Só estou digitando aqui, se alguém entrar, depois a pessoa vai saber por que estamos aqui. Independentes emocionalmente. Pronto, deixa eu só fixar. Pronto, tá fixado? Tá. Se alguém entrar aqui, a pessoa vai saber do que a gente tá falando. A gente vai saber do que a pessoa... Eita, recapitulo. Ai. Se a pessoa entrar aqui nessa live, ela vai saber do que a gente tá falando. Então, esse momento aqui, todo dia não. Segunda a sexta, sábado, domingo, eu fico com um momento mais reflexivo para pensar em consciências. A gente traz aqui consciências para vocês se tornarem mais livres na vida de vocês. E como é que a gente se torna livre? A partir da independência. Da independência do nosso ego e do ego dos outros, porque essa é a grande jornada dessa terra, essa é a grande jornada da nossa vida. Se a gente fica dependente ao ego, ao nosso ego e ao dos outros, a gente não consegue ser a gente. Não conseguimos ser autêntico, não conseguimos vestir o que a gente quer, falar o que a gente quer, falar o que a gente sente, se permitir sentir o que sente, se permitir ser quem é, seguir a carreira que quer, fazer o que quer. Isso só é possível se a gente se tornar emocionalmente independente. Como eu me torno emocionalmente independente se eu superar o meu ego e o ego dos outros? Eu me liberto e consigo ser eu. Então a gente está aqui de segunda a sexta para falar, trazer consciências para que vocês se tornem cada dia mais independente, porque essa não é uma jornada que acaba, tá? É uma jornada da vida toda. Todo dia mais um pouquinho independente do nosso ego e do ego dos outros. Esse é o nosso grande papel nessa vida. Essa é a jornada de evolução, desprender do ego para a gente abrir o nosso coração e que ele seja mais capaz de amar. O ego ama com condições. A gente só alcança o amor incondicional e tem uma capacidade de amar assim absurda se a gente supera o ego. Porque amar, inclusive, é desagradar, é colocar limite, é dizer não. É não atender aos desejos do outro só para satisfazer, para que ele goste de você. Isso é o ego. É por isso que o ego nos prende, nessa falta, nessa necessidade. Se eu não coloco o outro nesse lugar que me falta nada, eu viro contribuição para o outro. E ele vira contribuição para mim. E assim, a gente anda por essa vida inteiros como somos e ajudando uns aos outros a crescer. No ego, ninguém se ajuda a crescer. A gente fica preso a expectativa um dos outros, a gente fica com raiva reprimida, a gente suprime o que a gente é, a gente faz escolhas e faz coisas que a gente nem queria fazer e a gente se distancia de quem a gente é de verdade. Então a gente não está cumprindo nossa missão aqui na Terra, que é ser a gente. Fomos desenhados e viemos com os dons, com as qualidades e com os desafios exatos, perfeitos, para que a gente seja a gente e cumpra a nossa missão na Terra, que é ser quem somos em essência. Se você está preso ao seu ego e ao ego dos outros, se você é um personagem, ou seja, você faz coisas que você nem queria fazer só para agradar, você não está cumprindo o seu papel, que é ser quem você é em essência. Você é quem as pessoas estão te dizendo que você deveria ser. As pessoas da sua família, a sociedade, as pessoas aqui na rede social, as pessoas do seu trabalho. Você é quem todo mundo, todas as vozes externas estão te mandando ser menos quem você é em essência.
Então a gente precisa ter essa coragem de vencer o nosso ego pra gente ser muito verdadeiro quem a gente é. Doa quem doer. Esse ditado não é tão à toa assim. Doa a quem doer. Porque quem dói é o ego. O outro se incomoda com você é porque é o ego dele. Você pode reparar, vocês podem reparar. As pessoas mais autênticas são as que mais tomam hate, xingo, crítica das pessoas. Sabe por quê? A autenticidade incomoda muito. Porque a maioria de nós não se permite ser autêntico. Aí se você vê uma pessoa com um cabelo de uma cor diferente, uma roupa diferente, fala diferente, ou ela é diferente, ela pensa diferente, ela tem coragem de falar o que ela pensa, nossa, que absurdo. As pessoas doem nelas, porque no fundo, elas estão se reprimindo e ao ver as pessoas autênticas, elas tomam esse espelho, elas tomam essa consciência e o ego se incomoda muito disso, de tomar essa consciência, fala, caramba, eu não tô tendo coragem de ser quem eu sou. Aí o que eu faço? Eu agrido, eu xingo, eu julgo quem é. Quem tem coragem de ser quem é. Porque eu me sinto afrontado por quem tem coragem de ser quem é. É o nosso ego, gente, que é afrontado. O nosso ego realmente se sente afrontado, porque ele fala, se eu for quem eu sou, não vou ser amado. Inconscientemente é isso que a gente tem medo. Que a gente vai ficar sozinho, que a gente vai ser abandonado, que a gente vai ser julgado, criticado e não vai ser amado. Isso é só a nossa visão infantil, gente. Isso é só a nossa criança interior que aprendeu isso por condicionamentos sociais que foram replicados e que são replicados de geração em geração e muitos anos aí, que viraram programas, né, na nossa mente, que a gente acreditou que isso é a única realidade possível. Que se eu não for assim, eu não vou ser amado, como se o amor fosse uma coisa limitada. Gente, o amor incondicional ele não é limitado. Eu não te amo se você for assim, se você falar assim, se você fizer os meus desejos. Amor incondicional, eu te amo como você é. Eu te amo tanto que eu te permito ser quem você é, mas também te amo e tenho compaixão e coloco os meus limites, porque eu me amo mais. Amar aos outros como a si mesmo. Não mais o outro do que você, porque o outro nunca vai viver sua vida por você. Então colocar o limite também é um ato de amor, porque é mostrar pro outro, aqui não. Seu comportamento não tá legal. Isso é amor incondicional, porque eu sei que eu vou desagradar ele. Ao dizer que o comportamento dele não é legal, não me importo em desagradar. Ah, vai fazer cara feia, vai ficar com raiva de mim? Que fique, que faça a cara que quiser. Que me xingue do nome que quiser. Nada disso me importa. Se tá importando pra vocês, é porque vocês estão presos no ego de vocês. Gente, a nossa vida não muda com a opinião do outro. A nossa vida só muda com a opinião do outro quando a gente acredita na opinião do outro. Porque aí, aquilo que eu acredito norteia as minhas escolhas e as minhas escolhas criam a minha vida. O dia que você falar, acabou. Não. As pessoas não dizem pra mim sentenças. São espelhos que eu vou refletir e vou analisar se faz sentido ou não. Acabou. Pronto. Se você sustentar isso, se todos os dias você se lembrar disso, cada dia mais essas vozes elas vão ficando muito fracas. Porque a voz nunca vai acabar. Essa é a verdade, eu não mudo outro. Eu não consigo falar, pare de julgar, pare de criticar. Ele vai fazer o que ele quiser, ele é dono da vida dele assim como eu sou da minha. Eu sou livre, ele também é livre. Se ele acha que esse comportamento é legal, posso fazer nada, tá tudo certo. Mas eu coloco limite. Eu posso dizer pra ele, aqui não. Esse comportamento comigo não cola. Faça com quem aplaude. Eu não aplaudo. Diga não. Isso é um ato de amor extremo. Porque isso é você dizendo, ainda que você não me ame, entre aspas, ou seja, que você momentaneamente tenha raiva de mim, eu vou ser do jeito que eu quiser. Eu vou falar o que eu quiser, eu vou vestir o que eu quiser e eu não estou preocupada com isso, se isso vai te impactar. É claro que, com uma observação, eu falar o que eu quero não significa que eu vou desrespeitar o outro. Não é sobre isso. Que isso também é maturidade. Ah, vou falar o que eu quero. Vou chamar o outro do que eu quero. Não, você tem que ter responsabilidade. Você vai falar o que você quer dentro do seu lugar e do seu espaço, sem infringir o espaço do outro. Eu não preciso diminuir o outro para eu ser maior que ele.
Eu não sou maior que ele. E eu diminuir ele não me faz maior que ele. Isso é uma ilusão. Então por que eu preciso xingar? Por que eu não posso só dizer um não? Por que eu não posso só colocar um limite ou me afastar se aquilo para mim é uma coisa insuportável? Se afaste. Reduza o tempo com a pessoa. Um silêncio e uma cara séria na hora de uma piada que não teve graça já é um limite. Se você ainda não consegue não xingar o outro, não partir para essa fala agressiva, silencie então. Fecha a cara e silencie, porque a pessoa vai ficar extremamente constrangida quando você fizer isso. Se ela te constrangeu com uma piada, devolva o constrangimento com o silêncio e a cara fechada, porque ela vai ficar muito sem graça. Ela vai ficar sem reação, porque as pessoas estão acostumadas a rir, a falar o que quer. Todo mundo ri, porque fulano é tão engraçadinho, é tão bonitinho, né? Coitado. Não, gente, não existe coitado nessa vida, não. O espetáculo acaba quando não tem público. Se você tá rindo, você tá dando corda pro espetáculo. Quer que o espetáculo acabe? Pare de rir. Ai, as pessoas vão ficar com raiva de mim, vão falar que eu sou, ai, nossa, você não tem graça, você não tem senso de humor, você é uma pessoa séria. Deixa eu achar o que quiser. Por que eu tenho que aceitar uma brincadeira de mau gosto? Por que eu tenho que aceitar uma brincadeira que tá me depreciando? Não sou obrigada a aceitar. Se a pessoa não tem maturidade para fazer as próprias brincadeiras, eu tenho maturidade para dizer não. Comigo não. E aí ela vai começar a perceber que ela também precisa cuidar do que ela tem que falar, que ninguém é coitadinho nessa vida. Não tratem as pessoas como crianças se vocês não querem que elas se comportem feito criança. Se a gente trata o outro como, ele é coitado, gente, ele é assim, não mexe com ele não. Ele é difícil. Se vocês colocam as pessoas nesse lugar, assim ela será, pro resto da vida. E aí vocês reclamam, fulano é tão difícil de lidar, né? Nossa, a gente fala, fulano, é você que tá criando esse comportamento. E você tá amando ele com condições. Ou ele tá te amando com condições também. Porque se você tem um amor incondicional por ele, você não reforça o comportamento porque você ama ele, você sabe que aquele comportamento não é um bom comportamento e ele precisa ver isso. Ele precisa ver porque senão ele vai continuar fazendo porque ele ainda não entendeu, que ninguém teve coragem de dizer ou de fazer alguma coisa que ele entendesse, que aquele comportamento não é bom. Fala, gente. Fecha a cara, silêncio, distancia. A gente tem que se posicionar, porque não dá pra andar por essa vida falando assim, todo mundo passa os meus limites. Eu sinto muita raiva. Mas você tá colocando seus limites? Porque, gente, as pessoas elas não têm telepatia. Talvez a gente chegue nesse nível, mas hoje não existe isso. Então elas não sabem ler pensamento nosso. Coloque seus limites, você tem que falar. Usa a sua boca. Mas as pessoas vão ficar constrangidas, desconfortáveis. É isso aí. Vão ficar. Ou você aceita lidar com esse desconforto, ou você vai ter que lidar calado com tudo que o povo fala. Vai ter que aceitar tudo. Ou você coloca limite. E sim, é desconfortável, mas quanto mais você sustenta, vai ficando mais fácil. Como tudo na vida. Tudo começa difícil, porque é novo, porque você não sabe lidar com aquilo. E tudo vai ficando mais fácil. Assim, é qualquer coisa nessa vida. Não tem nada que você comece assim, Não, comecei agora, tô voando. Não, gente, não é assim. Ainda que você tenha dom para alguma coisa, o início ele é sempre desafiador. Mas o adulto faz o quê? O que eu quero. Então, preciso pagar o preço do que eu quero. E o preço vai ser o desconforto. Eu quero criar a minha realidade, ser dono da minha vida. E aprender a amar incondicionalmente, então eu vou ter que aprender a desagradar. Esse é o preço. O preço é o desconforto do outro. O preço é talvez tomar uns xingamentos aí das pessoas. É ser julgado, ser criticado. Esse é o preço. Sabe por quê, gente? A gente se expõe. Quando a gente vai crescendo da vida, o que é crescer internamente? É você se expor mais. Isso é crescer. Você vai ter que se expor, porque quem se diminui, quem fica submisso, emocionalmente, tá no lugar de criança, porque tá colocando todo mundo acima de você. Se você tá dessa forma, todo mundo é acima de você. Aí você precisa se encolher.
Ai, coitado de mim, eu sou menor, eu sou inferior. Não, você não é. Não importa quem é outra pessoa, o cargo que ela tem, a formação, não importa nada. Quantidade de dinheiro, nada disso faz ninguém superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Da sua vida, cuida você. Agora, você vai ter que se expor. Esse é o crescimento interno. Colocar as pessoas em um lugar de igualdade e falar, chega. Ninguém me constrange se eu não deixar. Ninguém me humilha se eu não deixar. Ninguém vai colocar superioridade em cima de mim se eu não deixar. Sabe por que as pessoas encontram? Elas agem dessa forma a partir dos seus próprios egos. E elas encontram um lugar para ser dessa forma porque a gente deixa. O dia que a gente fizer um movimento de chega, vamos andar aqui, ó. Igualdade, que foi isso que Jesus ensinou a gente. Ande com igualdade, a sua dignidade não é seu cargo, não é de que família que você veio, não é seu dinheiro, não é sua formação, não é os prêmios que você ganhou, nada disso te dá dignidade. A sua dignidade é ser você. Deus pegou, entregou a vida a você, pronto, você tem dignidade. Você tem a vida, você tá aí vivo, não tá? Tá me ouvindo, tá conversando com alguém, tá aí. Pronto, você já tem dignidade, ela já é sua. Agora, se você quer andar pela vida achando que o outro é mais digno do que você, aí é uma escolha nossa, gente. E isso não é uma ameaça, não entendam isso como uma ameaça. É a verdade. É assim, escancarar a verdade pra vocês. Porque não dá pra gente ficar andando por essa vida achando que, é porque o externo faz isso comigo. É você que faz, não é o externo. É você mesmo. É você que se está colocando nesse lugar de eu não tenho dignidade. Você tem. Se você é uma pessoa e está viva nesse planeta, essa é a sua dignidade. Não importa o outro. O outro é um problema dele, a vida dele é um problema dele. A gente tem que começar, de uma forma extrema, a se desapegar das pessoas. Porque o outro não sei o quê. Porque o outro tem isso. Porque o outro faz isso. Porque o outro é formado. Gente, isso é um problema do outro, para não falar um palavrão aqui. Que isso muda na sua vida? Nada. Isso só te atrasa, porque em vez de preocupar com você, com a sua evolução, porque você veio aqui para ser você em essência. Então, se preocupe se você está sendo você. Está sendo coerente com aquilo que seu coração está falando? Está fazendo as melhores escolhas? Isso é a sua preocupação. Aí a gente perde um tempo nessa vida, e eu me incluo nisso, porque eu perdi muito tempo e eu ainda perco, eu tenho que me vigiar todo santo dia. Preocupado com o outro. O que o outro fez, deixou de fazer, sei lá, gente, não é problema nosso. A não ser que você tenha filho em idade menor de 18 anos e de fato você tem que se preocupar com ele porque ele sozinho não consegue se preocupar consigo mesmo. Tirando esta condição do filho menor de idade, que não tem maturidade, você é um ser humano adulto, preocupa com a sua vida. E você, enquanto pai e mãe, preocupa com a sua e da criança. Porque o outro... Gente, largou... Inclusive, tem uma coisa que a gente precisa dizer que a gente se preocupa muito com a inveja. Porque fulano tem inveja de mim, porque não sei o que da inveja. Mas a gente devia preocupar mais com a nossa atitude. Porque o que mais se vê hoje é o seguinte, é pessoas rindo das coisas ruins que acontecem com o outro. Você tá preocupado com a inveja que as pessoas têm sobre você? Você devia estar preocupado com a sua conduta. Porque será que isso é bonito, gente? Eu ri do outro? Fulano perdeu dinheiro, bem feito. Bem feito? E se fosse com você, você ia gostar? Você não precisa admirar o outro, não, mas você também não tem que desejar o mal pro outro, não. Porque a gente se acha muito invejado, mas a gente deseja o mal pro outro. E não me venha com... tava rindo, porque o que eu mais vejo nessa rede social é gente rindo de uma coisa ruim que acontece com o outro. Então qual que é... eu sou invejado? Não. O problema é que a minha conduta moral é questionável. Temos que nos questionar. Isso é bonito? Será? Rezamos o Pai Nosso, né? Rezamos... Bom, não é todo mundo que reza, mas quem reza, fala lá, né? Que não vai julgar, que vai perdoar. E ri na primeira oportunidade. Humilha. Porque eu queria saber o seguinte, vocês são Deus? Eu acho que Deus, eu vou te falar, Deus se multiplicou, porque eu não sei nem quantos deuses existem no mundo de hoje em dia, porque as pessoas riem das outras e humilham como se elas sentassem na cadeira da perfeição, inquestionáveis, perfeitos, condutas assim, exemplares. Porque para eu rir do outro,
pra eu querer humilhar o outro, a minha conduta, ela tem que ser uma coisa assim, nem sei, de outro mundo, que a gente não existe hoje um ser humano que tem essa conduta. Mas a gente quer sentar nesse lugar de Deus, né? Ah, porque eu vou fazer o outro pagar. Ah, você é Deus? Vai pagar o quê? Se eu tô num lugar de achar que eu tenho que condenar outra pessoa, eu tô achando que eu sou Deus. Sai desse lugar, ninguém é Deus. O outro, você coloca os limites, fala os nãos, e se for o caso, você recorre aos meios de justiça para que ele seja punido. Mas querer desejar o mal do outro, gente, vamos olhar para nossa conduta. A gente tá muito preocupado com o externo, tá nos invejando, e a gente está tendo um comportamento de rir do outro, humilhar o outro, diminuir o outro, querer vingar, querer que o outro se lasque todo. Mas eu não tô entendendo. E eu acho engraçado que as pessoas falam assim, não, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa que acredita no amor. Então por que você quer o mal do outro? Gente, esse universo é lei de causa e efeito. Se o outro tá tendo uma consequência de algo que ele fez, isso não é problema seu. A não ser que você seja envolvido nisso e mesmo assim, você... Ação. Ou você busca na justiça, ou você coloca não limite, você vai ter alguma ação que vai ser uma consequência com o que o outro te fez. Ponto. Essa é a sua ação. Agora, você continuar desejando que o outro se lasque todo, ai, não tô entendendo. A gente gosta de falar sobre o amor, a gente ama falar sobre palavras bonitas, mas como é que tá a nossa conduta? A gente tem que se preocupar mais com a nossa conduta do que com a nossa fala, tá? Não adianta ter uma fala linda, maravilhosa e ficar rindo das pessoas, não. E não importa se é famoso ou se não é. Aí vou rir do famoso, porque eu desejo que o famoso se lasque. Uai, mas o famoso não é humano, não? Você pode ter o direito de não gostar da pessoa. Se você não gosta, segue sua vida, não fica seguindo a pessoa. Mas seguir a pessoa pra ficar desejando que ela se lasque, gente. Cada um tem que olhar pra sua conduta. O que você quer pra sua vida? Você tá dizendo que é uma ótima pessoa, mas tá desejando que o outro se lasque. Isso é ser boa pessoa. Ou isso é você agindo pelo ego e querendo sentar no lugar de Deus para dizer que as outras pessoas, fulano é isso, fulano é aquilo, porque você é o grande julgador. É Deus. Então, quando Jesus falou, quem tiver a primeira pedra que atire, ele estava querendo falar isso, tá? Ele estava nos lembrando o seguinte, não julga o outro porque você não é perfeito. A sua conduta, ela não é inquestionável, não. Então, por que você está sentando nesse lugar para dizer que o outro ele tem que pagar a vida dele inteira? Por que você está sentando no lugar de rir do outro? Porque quem senta no lugar para rir do outro está tirando pedra. Sinto lhe informar. E a coisa que a gente mais vê hoje na rede social ou fora dela são pedras sendo atiradas. É gente rindo, debochando, falando sobre isso como se fosse assim, Deus, um ser superior. Sinto lhe informar, sua conduta já demonstra que você não é superior, porque você não é mesmo. É você na sua ilusão do ego que tá achando que é superior. Então, gente, vamos olhar para nossa conduta e parar de ficar criticando e julgando as pessoas, porque não é da nossa conta. Seja famoso ou seja não famoso. Não é da nossa conta. Você pode dizer não, colocar limite. Isso tá tudo na sua mão, você faz o que você quiser. Mas isto não te dá o direito de julgar o outro, de ficar querendo que o outro pague pro resto da vida dele, de colocar o outro como um lugar de culpado. Ninguém nessa vida tem o direito de colocar o outro no lugar de culpado. Se o outro fez alguma coisa, você vai usar o que estiver a seu alcance para que ele cumpra com as consequências. Tem justiça? Usa a justiça então. Mas eu ficar preso desejando o mal do outro? Não tô entendendo. E as pessoas estão muito preocupadas com inveja. A conduta que é boa, ninguém tá preocupado, né? Em rir do famoso que perdeu dinheiro, ninguém tá preocupado. Em humilhar, em dizer, em chegar e falar, eu sou melhor que o outro. Você é melhor o quê, gente? Somos todos iguais, não importa o dinheiro. O famoso é igual a você. Então por que você tá sentando nessa cadeira para ficar rindo das pessoas? Cada um é livre, mas a gente tem que se questionar.
Porque é isso que mostra se a gente tá no caminho de evolução ou não. Porque se eu quero me colocar melhor que o outro, eu não estou. Sinto e lhe informar. Porque o caminho de evolução é superar meu ego. Se eu estou colocando nesse lugar melhor que o outro, eu não estou superando meu ego, eu estou sendo completamente controlada por ele. E é isso que a gente vê hoje, gente. As pessoas se alimentando disso. Esse é seu alimento? Será que esse alimento está construindo uma coisa boa na sua vida? A gente tem que se questionar, gente. Se alimentar de uma coisa ruim que aconteceu com uma pessoa? Esse é o nosso alimento, sério? Será que esse é o alimento que a gente deveria estar consumindo todos os dias? Será que essa é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida hoje? Ou será que você estivesse lendo sobre outras coisas, preocupado com as suas próprias escolhas, preocupado em o que você vai fazer para resolver seus problemas hoje, seus desafios? Isso não é mais construtivo, não? Porque sim, gente, somos responsáveis, tá? Eu sinto muito em dizer, somos todos responsáveis. Se a gente dá palco para alguma coisa, a gente está alimentando aquilo. A gente tem que ser a diferença que a gente quer no mundo. Agora, se a gente pega e começa a rir de uma coisa, aí todo mundo acha graça. Às vezes é uma coisa que deprecia o outro. Às vezes é uma coisa que tá ridicularizando o outro. Às vezes é uma coisa que o outro perdeu alguma coisa e eu tô rindo disso. Eu tô achando graça. Qual é a graça? Quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, você acha graça? Eu tenho certeza que não. Que você ri de nervoso se ri. Você não acha graça. Por que o outro é engraçado? Porque não foi com você? Esse é o tamanho da nossa compaixão, né? Ah, mas eu não gosto de fulano. Beleza, não siga. Não precisa desejar mal pra ele. Você não gosta de alguém? Não siga. Seguir pra ficar desejando mal, sério? É disso que você quer se alimentar. Ficar todo dia desejando que um monte de coisa ruim aconteça pra aquela pessoa. E a sua vida? Tá muito boa? Pra você ficar preocupado e desejando mal pro outro, você tem que olhar pra sua vida. Porque o outro tá lá seguindo a vida dele. E a sua? Como é que tá? Tá muito boa a sua vida? Você é uma pessoa assim, um exemplo. Porque pra mim, alguém que se coloca nesse lugar pra rir do outro, pra dizer que é o grandão, a grandona, sou muito foda, sou exemplo de... Essa pessoa tem que ser exemplo mesmo. Ela tem que vir e falar, cara, eu sou muito foda, a minha vida tá muito foda. Será que a nossa vida tá tão foda assim? A gente é tão foda assim? A gente é tão foda que a gente tá demonstrando uma atitude infantil. De tão foda que a gente é. Que coisa, né? Que coisa. Sim, gente, a gente tem que começar a olhar com uma honestidade brutal. Brutal pra nossa vida. Só assim a gente muda. Precisa de um choque de realidade pra falar, cara, vamos voltar. Não sei em que planeta que a gente tá, mas a gente precisa voltar pra Terra. Sintonizar com a realidade. Se eu tô achando que o mundo tá injusto, que as pessoas estão perdendo a noção, e o limite, eu tenho que ser a pessoa que quer ver mais noção, limite e coisas boas acontecendo no mundo. Então eu vou ser a mudança que eu quero ver. Mas se eu sou a pessoa que alimenta coisas ruins, sinto muito, é disso que você vai ver no mundo. Porque sabe o que a gente vai ver no mundo? O que a gente der atenção. É assim que as coisas funcionam. Então não me venha falar assim, não, eu sou só um, você é um, mas junta com outro, com outro, com outro, com outro. Se todo mundo pensar que é só mais um, nunca vai mudar nada. Agora, quando as pessoas acordarem que um é muito importante, você é super importante, sendo um que você é. Você é extremamente importante. Se você mudar a sua escolha, você muda, o outro muda e assim a gente muda. O que a gente quer dar palco, gente, nessa vida? Não adianta reclamar de tudo, mas ficar com comentário rindo dos outros, desejando mal pro outro. Você quer o quê? Ah, esse mundo tá muito triste, tá muito injusto. Tá mesmo. É a gente que tá fazendo ele ficar assim. O mundo externaliza o que internamente a gente tá fazendo. Ah, você quer que o mundo melhore? Melhore as suas escolhas. Então como é que estão suas escolhas hoje? O que você escolhe pra sua vida hoje?
Você quer um mundo melhor? Você poderia ser mais gentil. Você é mais gentil na sua vida hoje? Você é mais educado? Você ajuda com o que você pode ajudar as pessoas? Com uma palavra, com dinheiro, com uma ajuda mesmo, um favor? Você faz isso? Ou você fica por aí só rindo dos outros? Só rindo das pessoas, debochando? Você anda pela sua vida só assim, rindo, debochando, se colocando como melhor, e sua vida tá muito boa. Sua vida é maravilhosa, você é um ser de luz. Gente, precisamos nos dar choques de realidade, porque senão a gente nunca vai acordar desse transe que a gente entrou de achar que a gente é perfeito. Será que o mundo está externalizando o quão perfeito a gente anda sendo? Não sei. Tudo a gente acha graça, tudo é motivo para depreciar o outro não pode falar que ele pensa diferente, que nossa, a gente quer acabar com aquela pessoa. Que isso? Sabe assim? O que tá acontecendo com a gente? A gente tem que se perguntar o que acontece, onde que a gente se perdeu. Então vamos voltar para dentro. Talvez a gente se perdeu no coração mesmo, porque a gente tá tão machucado, tá todo mundo tão machucado que só quer machucar os outros. Por isso que ri do outro. Pra se sentir menos pior, com a sua própria dor. Então vamos trabalhar o coração, gente. Esse mundo só muda se a gente tiver capacidade de amar mais. E amar mais é respeitar o outro, no mínimo respeitar. Assim, o mínimo do mínimo do mínimo a gente respeitar. Se eu não gosto do outro, não acredito nele, eu acho que a conduta dele é errada, o mínimo que eu faço é não seguir. Eu não quero isso pra minha vida, eu não vou acompanhar isso, eu vou focar no que eu quero construir na minha vida. Pronto, você respeitou porque você não muda o outro. Mas na hora que você parou de dar atenção pra ele, você parou de dar relevância. É assim que as coisas mudam. Parando de dar relevância para aquilo que você não quer dar relevância. Mas se a gente está dando relevância para coisas que não são construtivas, é porque a gente quer, entende? Nós queremos criar um mundo onde o desrespeito está liberado, onde a gente fique sempre no mesmo lugar, não cresça, onde a gente viva para agradar o externo, onde a gente não tem que assumir responsabilidade sobre nada, onde eu posso falar o que eu quiser, me escondendo em fake, onde eu não tenho coragem de botar a cara e falar minha opinião. Eu falo um monte de coisa que eu acho, mas escondido. Por que que a gente se esconde? Por que a gente não tem coragem de botar a cara e falar, é isso que eu penso? Porque a gente tá machucado. Às vezes a gente fala nem o que pensa, a gente só quer machucar. Porque a gente tem uma ilusão de que eu vou me sentir menos machucado se eu machucar o outro. Eu quero sangrar em cima dele. Só que a gente esquece que isso momentaneamente a pessoa pode até se sentir um pouquinho melhor mesmo. Depois o vazio volta. Porque não é assim que a gente cura a dor, não. A gente não cura a dor provocando a dor no outro. A gente cura a dor com o nosso próprio coração. É curando dentro. É curando a sua própria dor. Não é machucando o outro, não é rindo do outro, não é se sentindo superior ao outro que você vai curar seu coração, não. Isso aí só tá alimentando a sua dor. E não te faz bem, tá, gente? A gente acha que eu fazer o outro se sentir pior, eu vou me sentir melhor, não. Momentaneamente pode até ser, mas depois vem um retrogosto, sabe? Assim, é que nem comer uma coisa que depois volta uma coisa pior. É assim que funciona. Não vale a pena. Mas cada um é livre, né? Quer ser assim? Seja do jeito que você quiser. Você é livre. Mas se pergunte, o que eu quero construir nessa vida? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de mundo eu quero viver? Você vai ser o que você escolher. Você está contribuindo para o mundo que você quer viver. E você vai viver a vida que você estiver disposto e disposta a viver. Essa é a verdade nua e crua. Não tem conversa. Não tem, mas pra mim é difícil. Mas pra mim já deu tudo errado mesmo, então agora eu vou viver na vida. Não deu nada errado. É você que está se colocando nesse lugar, porque inconscientemente você está fugindo de resolver seus problemas. Gente, nada é uma sentença. Só é uma sentença aquilo que você colocar como uma sentença. Nada
não é moldável e nada você não muda nessa vida. Tudo você pode mudar. Você só não muda aquilo que você fala, eu não mudo. Se você falar, minha vida é assim, acabou, não tem jeito, ela vai ser. Não porque ela é. Ela vai ser porque você está se colocando nesse lugar. Que você está dizendo que ela é. Pro outro, ela não vai ser assim. O outro tá lá, tá crescendo, tá mudando, tá tentando. Tá fazendo melhores escolhas pra vida dele. Aí você olha pro outro e fala, essa vida é muito injusta, sabe? Tem gente que tem sorte. Gente, não é sorte não. Não é sorte não. É porque o outro tá pagando um preço que você não pagou. Porque é muito mais fácil eu olhar pro outro e ridicularizar ele, criticar ele, do que eu olhar pro meu umbigo e botar ação. E falar, eu vou fazer. Doa a quem doer. Inclusive, dói em você antes de doer no outro. Porque é bem desconfortável. Sair da zona de conforto é desconfortável. E a gente não faz isso, né? Porque a gente prefere rir, debochar, viver no oba-oba. A gente é livre, gente. Mas para de encher o saco do outro, então. Porque o que a gente mais vê é isso. É gente que não quer pagar o preço da vida que quer viver e fica enchendo o saco das pessoas que querem. Então vamos combinar de todo mundo ser livre? Quem quer pagar o preço paga, quem não quer não paga, mas parem de encher o saco de quem quer pagar, porque não dá pra gente ser assim. Porque como que a gente tá sendo hoje em dia? Não, eu não quero pagar o preço, mas ninguém pra pagar também não, então eu vou ficar ridicularizando quem quer pagar. Uai, o que você quer? Assim, o que você imagina na sua cabeça? Que todo mundo tem que viver aos seus termos? Porque você não acredita numa coisa, quer dizer que ela não existe e o outro não pode falar sobre aquilo. Ah, tá, Deus, desculpa. Deus. Esqueci que você era Deus, você determinava nesse mundo o que o outro ia falar ou não. Ah, desculpa, perdão, Senhor. Gente, sai dessa cadeira de Deus, ninguém é Deus. Ah, porque eu acho absurdo o outro fazer uma coisa. Então não faça. Você acha absurdo o que o outro tá fazendo? Não faça. Simples assim é a vida. Você não tem que perder seu tempo criticando ou tentando mudar a opinião do outro, não. Se você não gosta da conduta do outro, é simples. Não faça. Não dê ibope. Não se misture com isso e siga a sua vida. Não. Aí você não gosta, mas você fica lá se misturando. O que você tá fazendo se misturando com coisa que você diz que não quer? Me explica. Acho que você quer. Só não tá com coragem de admitir que quer. Que você tá lá. Não, é porque eu não gosto de fulano, porque fulano, eu tenho que desmascarar ele. Ah, tá bom, Deus. Senhor, desculpa, esqueci que você é Deus. Só o que você acredita é o que deve existir nessa terra. Perdão, Deus. Gente, se questiona, tá se colocando no lugar de Deus, sai daí. É realmente, as pessoas têm que seguir só o que você acredita. Realmente, os assuntos que são verdade é só o que você acredita. O que você conhece, o que você conseguiu acessar até aqui. Realmente. Isso realmente faz sentido pra você. Entendi. Não sabia que Deus estava encarnado. Eu achava que Deus era uma frequência, né? Um espírito, uma energia. Não sabia que Deus estava encarnado aqui. Então, Deus, por favor, abra um perfil do Instagram e ensine a gente como ser melhor. Ensine a gente qual é essa verdade absoluta. Porque, gente, se a gente tá se colocando nesse lugar, assim, vocês me desculpem, mas se a gente tá se colocando nesse lugar que só o que eu acredito é a realidade, então, abre um perfil e diga qual é essa realidade, essa verdade absoluta que só você tem. Conta pra gente como é que é isso. Vamos sair desse lugar, por favor? Não existe nenhuma verdade absoluta. O mundo é a realidade de cada um. Cada um vai enxergar o mundo com os seus próprios olhos. Isso já mostra pra gente que a gente tem que sentar nessa cadeira da humildade e dizer, cara, o que eu acesso é o que eu acesso, não é a realidade inteira. Então sai desse lugar de achar que os outros têm que seguir o que você acha. Que os outros têm que ser como você pensa que tem que ser. Que os outros têm que fazer o que você acha que tem que fazer. Que os outros e os assuntos que devem ser compartilhados têm que ser só o que você conhece. Sai desse lugar, você não é Deus. Ninguém é. Eu também saio desse lugar todo dia, não quero esse lugar. Estou aqui falando de educação emocional e não é a verdade absoluta. Autoconhecimento, acredito em todas as ferramentas, tudo é válido, inclusive indico que vocês, quem quiser, faz o que acreditar. Eu já fiz astrologia, já fiz desenho humano, mediunidade, tarô, ixi, acho maravilhoso. Procuro todo mundo, constelação familiar,
Maravilhoso, amo, eu procuro todo mundo, porque eu acho que é tudo válido, tudo faz parte. Vamos nos colocar nesse lugar de a minha verdade não é absoluta, o que eu acredito não é absoluto, o que eu consigo enxergar não é a realidade do todo. Então pare de querer preocupar com o que o outro está fazendo. O outro é o outro, você é você. Saiam desse lugar de ficar obcecado no outro, gente. Preocupem com a vida de vocês, porque é a única coisa que vocês conseguem resolver. Você ficar lá rindo do outro, ridicularizando o outro, diminuindo o outro, preocupado com o outro, não tá mudando sua vida. E nem tá mudando a do outro. Sinceramente, porque o outro tá preocupado, o outro tem os problemas dele, ele não tá preocupado com você, eu sinto muito. Se você quer ser tão importante assim, para que o outro pare a vida dele, para preocupar com a sua opinião, eu sinto em lhe dizer, o outro, quanto maior a pessoa, no sentido de que ela conquistou coisas na vida, você vê esse perfil gigante aí da internet, as pessoas têm 1000 problemas. Não só familiares, como problema de empresa. Isso são empresas. Então ele tem BO, ele tem funcionário, ele tem conta para pagar, ele tem problema, ele não está preocupado com você. Então por que você está perdendo seu tempo rindo dele no comentário, querendo diminuir ele para você se sentir melhor? O outro tá nem aí para você. Ele tá preocupado com a vida dele. Enquanto a gente acordar para isso, a gente pode olhar para nossa vida, porque enquanto a gente estiver dormindo para isso, a nossa vida tá aí, à deriva, esperando que você sente no seu lugar, ocupe ele e faça alguma coisa. É isso que a vida espera da gente, que a gente sente no nosso lugar e pare de ficar preocupado com a vida do outro. Pode ser um outro, um famoso, alguém da sua família, também não fica preocupado. Ah, porque meu pai não sei o quê, porque minha mãe não sei o quê. Larga seu pai e sua mãe pra lá. Faz o que está ao seu alcance e eles são adultos, eles vão resolver a vida deles. Ah, mas eu tenho que salvar. Não tem que salvar ninguém. Nessa vida a gente não veio salvar ninguém. A gente veio resolver a nossa vida e ajudar o outro com o que a gente der conta de ajudar. Se dá conta de ajudar, ajuda. Se não dá, fala, sinto muito, eu preciso focar aqui. Até porque quanto mais você for resolvido e realizado na sua vida, mais você vai ter condição de ajudar. Que você quer ajudar, sendo que hoje você não tem nem como. Então foca na sua vida, resolve a sua vida e depois você ajuda. Lembra que no avião a gente bota em nós a máscara de oxigênio para conseguir respirar? Depois eu ajudo o outro, se não tem oxigênio para mim, eu vou dar oxigênio para o outro? Eu não tô nem conseguindo resolver o meu problema. Eu vou resolver o do outro? Eu só consigo ajudar o outro depois que eu resolvi o meu. Não tem como, senão você vai ajudar com o quê? Você vai mais atrapalhar o outro que ajudar. Você não tá dando conta nem da sua vida? Gente, não tem como. O chamado para liderança, ele não é chamado fofo. Se alguém esperava chegar aqui e falar, ai, não, porque a liderança é muito simples, gente, ó, tem uma chave, uma fórmula mágica, eu sinto muito, não existe. Não existe chave, não existe fórmula mágica, e vocês estão perdendo muito dinheiro e tempo da vida de vocês, porque as pessoas vendem isso. Ai, também sinto muito de desiludir vocês, porque eu também já gastei muito dinheiro nessa vida buscando a fórmula mágica, a chave, o destrave, não tem. A gente vai destravando ao longo do caminho. Várias coisas são importantes, como eu já dei exemplo, que eu vi várias ferramentas de autoconhecimento, maravilhoso, mas é um caminho, é uma depois da outra. Nenhuma delas foi a chave, cada uma desbloqueou um pedaço. E foi o meu trabalho interno pegando todas essas, desbloqueando, superando, me expondo, fazendo a coisa ficar viva, gente. Não adianta ficar fazendo terapias, ferramentas de autoconhecimento e você não fazer a sua parte. A sua parte é, enxergou que tá ruim? Muda. Essa é a nossa parte. A pessoa, o seu mentor, seu guia, sei lá quem, que te ajuda, a ferramenta de autoconhecimento, a terapeuta, eles não vão fazer por você, não. A sua parte todos os dias é você que tem que sustentar a sua parte. Essa é a liderança. Ninguém vem. As pessoas ajudam a nos dar clareza para que a gente consiga sustentar no dia a dia. Mas ainda é um trabalho nosso também. É um trabalho de duas partes. A ferramenta me dá um upgrade, né? Mas eu que tenho que fazer. Entende? E a gente não faz. E a gente não quer fazer. Como a gente quer melhorar a nossa vida assim? A gente tem que se perguntar como eu imagino que eu vou melhorar a minha vida se eu não quero me conhecer, se eu não quero fazer a minha parte, se eu não quero buscar nenhuma ferramenta para me ajudar. Como você imagina que isso possa acontecer? Se pergunta. Você realmente acha que você vai mudar a sua vida olhando só para o externo? Preocupado com todo mundo, menos com você. Cuidando de tudo que está acontecendo, menos de você.
cuidando das escolhas de todo mundo, criticando todo mundo, julgando todo mundo, rindo de todo mundo, mas não preocupado com as suas escolhas. Você acha realmente que a sua vida vai mudar assim? Gente, a liderança não é fofa. A liderança é um chamado para responsabilidade. Mas posso dizer para vocês uma coisa que dá muita esperança. Melhora muito a vida, tá? Melhora muito a vida. No início é desconfortável, não é fofo, mas cada sua vida vai ficando muito leve. Muito leve. Muito mais tranquilo. Mas muito, ó. Muito mais. Então, vale a pena passar pelo processo, entende? Mas no primeiro momento a gente precisa ser chocado. A gente precisa olhar com muita verdade, muita honestidade. Porque senão não tem como, gente. Se eu quiser viver no mundo da fantasia, no mundo onde eu acho que as coisas vão se resolver e eu não vou precisar fazer nada, onde eu faço terapia, faço ferramenta de autoconhecimento, uso, né? Ferramenta de autoconhecimento, faço, sei lá, um método, outra coisa de autoconhecimento e eu não preciso fazer a minha parte e as coisas magicamente elas vão melhorar. Não vão, gente, não é assim que acontece. E a gente gasta muito dinheiro em busca da fórmula mágica, ela não existe. A fórmula mágica está dentro de você, é você que acessa. Mas não é uma fórmula, é um processo. Entende? Você vai destravando em você e as coisas vão acontecendo. Não é um mentor, não é uma ferramenta, não é uma terapia, é um processo. E sim, é desconfortável. Sim, tem um tempo. Por isso que a gente fala tanto sobre tempo. Não adianta querer acelerar. Você quer acelerar? Faz o trabalho interno, assim a gente acelera. Então parem de gastar dinheiro com fórmula mágica, ela não existe. É você, a sua própria fórmula mágica. E sim, gente, a verdade é um remédio amargo, mas ele é necessário, é que nem pra dor. Que a gente toma aqueles remédios amargos, mas são eles que tiram a dor. A verdade serve para tirar a gente desse lugar que dói, que é um lugar também onde você fica frustrado todos os dias, porque você olha e nada acontece, e você olha e é a mesma coisa, e você se sente cada vez mais vazio, cada vez mais desiludido, mais sem esperança. A verdade é uma oportunidade de falar, tá, tudo bem, já entendi que é a minha responsabilidade, já entendi que eu tô fazendo as escolhas todas erradas, então calma. A partir de hoje eu vou tomar as rédeas, vou sentar no meu lugar e vou fazer escolhas melhores. Essa é a oportunidade que vocês têm todo santo dia. A gente acorda, abre o olho e tem a oportunidade. E a oportunidade é um presente que você recebe todo santo dia. Por isso o presente se chama presente. Ele é sempre um presente. O que você está fazendo com o presente que você recebe todos os dias? É a sua vida, é um presente. É a oportunidade de mudar, gente. Tá vendo que nada é uma sentença? Se fosse uma sentença, acabou, né? Eu ia viver, acabou. A vida não é uma foto, ela é um filme, ela muda. Ela não é, aconteceu isso, então quer dizer que pronto. É isso que vai acontecer. Não, só vai ser assim se você quiser. Olha, hoje a minha saúde não tá boa. Mas se você hoje acordar ou amanhã acordar e falar, mas eu vou fazer alguma coisa, eu vou melhorar. Nem que seja beber mais água, nem que seja subir de escada em vez de elevador. Nem que seja comer 2 frutas, 1 fruta por dia. Nem que seja tomar meu remédio no horário certo, porque nem o remédio eu tô tomando, que às vezes a gente é assim, né? Nem o remédio que tem que tomar a gente toma. Ou toma no horário errado. Gente, tá vendo? Dá pra fazer. Pra mim não existe misericórdia maior de Deus do que a gente todo dia acordar e ter a oportunidade de escolher. Quando vocês escutam assim, todo dia uma página em branco, isso não é uma brincadeira, gente. É real. Todo dia você escolhe como você quer se cuidar, como você quer falar com você, como você cuida da sua saúde. O que você escolhe ler? O que você escolhe ver? O que você escolhe ouvir? Para que você vai dar atenção todo dia? Esta é a sua maior obrigação nessa vida, cuidar da sua atenção. Porque você vai se alimentar do quê? De notícia ruim ou notícia boa? De coisa que te diminui, te tira a esperança, ou de coisa que te dá vida e esperança? Do que você vai se alimentar todos os dias? Você que tá escolhendo. Mas no mundo só tem notícia ruim. A gente tá dando atenção pra isso, porque na hora que as pessoas entenderem, esse é o tamanho do poder delas, e começarem a dar atenção pra coisa boa vai virar. A relevância, a gente tá dando relevância pro que não é positivo.
Você quer ler sobre coisas que te agregam, que te transformam, que fazem você ter esperança, que fazem você crescer, que fazem você melhorar nessa vida? Todo dia você tem essa oportunidade. Ou você quer ficar, não, vou ficar vendo só coisa ruim, pra eu ficar achando que minha vida, que o mundo, que tudo acabou. Acabou, não tem mais jeito, acabou tudo. É você que tá escolhendo. Gente, a qualidade do nosso pensamento é influenciada pelo aquilo que eu tô consumindo. Se você fica consumindo coisa negativa, você vai sentir coisa negativa e a sua vida vai ficar com prisma pessimista. Se você se alimentar de coisa mais positiva, você vai sentir mais esperança, mais coisa positiva, mais amor, mais alegria, e você vai olhar as coisas com um prisma mais positivo. A sua atenção não é brincadeira, e você nem presta atenção no que você dá atenção. Isso não é brincadeira, gente. Esse é o seu maior ato de responsabilidade que existe nessa vida. Cuidar da sua atenção. Não tem nada nessa vida mais relevante do que a sua atenção, porque é a sua atenção que vai direcionar como você vai cuidar do todo o resto. É a sua atenção que está construindo toda a sua realidade, toda a sua vida. E isso vai construir seu futuro também, porque o que você escolher hoje vai refletir no seu futuro. Então, se você acordar amanhã e falar, eu vou cuidar um pouquinho mais da minha saúde, você seguir isso todos os dias, falar, eu vou comer uma fruta e vou beber água. Daqui um mês, você já tá diferente. Se você falar hoje, não, eu vou acordar e vou começar, sei lá, fazer uma caminhada, um alongamento, vai ser diferente. Eu vou começar e vou ficar 2 minutos, 1 minuto, sei lá, menos tempo, 30 segundos em silêncio. Já vai ser diferente. Eu vou dormir mais cedo, já vai ser diferente. Eu vou começar a ler livro, 1 página por dia, já vai ser diferente. Não, vou começar a ver podcast. Não, quero buscar um assunto X porque eu gosto. Entendeu? Tudo que você escolhe hoje está construindo o seu futuro. O seu futuro, ele não é construído no seu futuro, porque senão a nossa mente vai para o futuro e fica lá. Quando acontecer isso? Quando acontecer aquilo? A mente futurista fica lá. Não, gente, o futuro é construído agora, no presente. É só o presente que importa. O seu futuro vai ser o que você escolhe hoje. Esse é o tamanho da importância da sua atenção. Dê importância para a sua atenção. Ela não é brincadeira. E ser adulto e ser líder da nossa vida é não levar a vida na brincadeira. Isso quer dizer ser rígido? Não. Você pode ser uma pessoa super divertida, brincalhona, mas você cuida da sua atenção. Isso não é sobre humor ou sobre ser mais sério ou menos sério. Isso é sobre responsabilidade. Que vida você quer? O que você quer? Faça escolhas que te levem a isso. Não dá pra você falar, eu quero, e alguém vai resolver por mim. Não, gente, ninguém vai resolver por você. Sinto em quebrar essa sua ilusão. Não, ninguém vai resolver por você. Até porque se você olhar pro seu lado e reparar com um pouquinho mais de atenção, você vai reparar que as pessoas estão tão perdidas quanto você. Aí você quer que o outro resolva a sua vida, o outro não tá resolvendo nem a dele. Não vai resolver, gente. Porque a gente primeiro se salva, depois eu ajudo o outro a se salvar. Eu não salvo o outro, eu ajudo ele. Mas se eu não resolvo a minha vida, como é que eu vou ajudar o outro, gente? Se você muda as suas escolhas, muda a sua mentalidade, você muda o comportamento com o outro e ele começa a reparar em você e fala, nossa, então pode ser diferente. Assim a gente ajuda as pessoas a caminharem na evolução junto com a gente, não é obrigando, não é forçando e não é se sentindo superior. Não é assim. É sendo quem você é, influenciando as pessoas exatamente por isso, mas para ser quem você é, você precisa se desprender do seu próprio ego. Então tá vendo que na verdade eu me desprender do ego e ser quem eu sou é um ato generoso? E a gente adora chamar isso de egoísmo, né? A gente é tido na sociedade quem fala o que quer com responsabilidade para não agredir o outro, quem veste o que quer, quem diz não, quem coloca limite é tido como egoísta. Nossa, que absurdo, você tá fazendo outro sofrer. Não, você tá sendo generoso. Porque você tá dando ao outro a dignidade de ser. Você sabe que ele não é coitado, você sabe que ele pode mudar, que pode ser melhor e que se ele só vai ver isso através de você e do seu comportamento. E que quando você for melhor, você vai conseguir
com que ele veja que dá para ser diferente. Senão ele nunca vai enxergar, ele vai ficar sempre achando que a realidade do todo, que todas as possibilidades que existem no mundo é só o que ele conhece. Isso é só uma limitação, gente. São infinitas as possibilidades e a gente só navega naquilo que a gente conhece. Então, se vocês não se abrirem para o conhecimento, para ir além, para começar pelo conhecimento interno, se você não conhecer mais sobre você, você não amplia. Que você não consegue fazer escolhas que estejam além daquilo que você conhece. Então, se você limita o seu conhecimento, como você quer fazer novas escolhas? Sendo que você nem conhece as possibilidades. Tá vendo a importância de estudar sempre, de ler, de ver podcast, de ver entrevista, de conversar com pessoas para descobrir outras realidades? Mas se eu me fecho para isso, se eu só fico ridicularizando o outro, se eu não quero conhecer ninguém, se eu acho que eu sou maior que todo mundo, eu estou me fechando para o meu próprio conhecimento. E se eu estou me fechando para o conhecimento, eu também estou me fechando para as possibilidades que existem e achando que a minha realidade é a única coisa que existe, a única possibilidade que existe, e não é. Isso é só uma limitação, gente, isso é só uma limitação, que a gente mesmo aqui, uma prisão mental, uma prisão mental e emocional que a gente mesmo se coloca. Não precisa ser assim, mas se a gente quiser, assim será. Tudo nessa vida que a gente quiser, assim será. Não porque as coisas são assim, é porque você quis que elas fossem dessa forma. Então a gente tem que se perguntar. Comece perguntando o que eu quero, que vida que eu quero viver, quem que eu quero ser, o que eu sou, quem eu sou mesmo. Porque quem eu gosto, de verdade, assim, se não existisse nada, nem ninguém, nem essas vozes, nem sua história, nem seus traumas, não existe, assim, zero e se pergunta com honestidade. O que eu gosto? Se eu não tivesse medo de desagradar ninguém, se eu não tivesse medo de ser visto, se eu não tivesse medo das pessoas rirem de mim, se eu não tivesse medo de nada. Como eu me vestiria, como eu falaria, o que eu falaria, como eu seria, que assuntos eu gostaria de buscar, que carreira eu seguiria, que vida eu ia querer viver. Se perguntem isso, façam esse exercício, ele é muito bom. Quem você seria se não se preocupasse com nada e ninguém? Talvez vocês vão descobrir bastante sobre vocês. E talvez vocês vão se surpreender. E com certeza a gente vai se surpreender, porque a gente vai parar de se enxergar somente pelos olhos dos outros, porque os olhos dos outros são limitados. Quando a gente começa a se ver com os nossos olhos, a gente se surpreende com a nossa capacidade. A gente pode muito, muito, muito mais que a gente imagina. Só que a gente se acha muito incapaz porque as pessoas nos fizeram acreditar nisso. Então se tirem dessa prisão, dessa gaiola que nos colocaram. Ninguém pode fazer isso por nós, gente. As pessoas nos ajudam, mas é só a gente que se tira. Comecem a se tirar desse lugar. É um movimento que você vai fazer. Se conhecendo e sustentando. Escolher alguma coisa, siga independente do que o externo está falando. Você começou a cuidar da sua saúde, se alguém falar que é bobagem, não escuta, siga, porque você sabe por que você está fazendo. Quem você quer ser e que vida que você quer viver. O que você escolher, se vestiu do jeito que você está afim, você está se achando bem? Está se identificando? Não liga se o outro te chama de estranho. Ai, você é esquisito, você está esquisito. Ai, porque isso não está na moda. Essa cor não combina com você. Cara, só segue. Retidão, só segue. Escolheu, faz sentido, tá alinhado com você, com o seu coração, ó. Só segue. Não liga, vai ter voz. Vão ter várias vozes, críticas, julgamentos. Gente, só vai. Retidão, só vai. Vai, assim. As escolhas individuais, ninguém tem o direito de dizer nada sobre nós, assim. Como a gente deveria se vestir, como a gente deveria falar. Então, segue. Vocês vão ver que quanto mais a gente segue, mais a gente vai vendo que, assim, as vozes, elas ficam muito grandes no início, assim, você fica assim, meu Deus, parece que a pessoa tá gritando na sua cabeça. Com o tempo, elas vão diminuindo, assim, sabe? Então, quando a pessoa fala assim, essa cor eu não gosto, você ficou ruim, essa cor você ficou feio, não combinou, a voz, ela vai ficando tão pequena, assim, tão distante, que você fala, então tá. Tipo assim, você tá se sentindo bem, entendeu? E você começa a não querer mais se sentir mal, assim, tipo,
colocar uma roupa porque o outro quis, sendo que você vai se sentir mal com aquilo. Você começa a ficar tão bem sendo quem você é, que você não quer mais trocar de roupa, entende? Você começa a gostar dessa sensação, que é uma sensação de alinhamento com quem você é. No início existe o desconforto, mas daqui a um tempo vocês vão sentir muita paz de espírito, e vocês vão ligar cada vez menos para o que o outro fala, para essas críticas que são críticas que não levam, elas são muito superficiais, entendeu? A gente vai começar a dar atenção só para as críticas que são críticas construtivas, que é aquilo que às vezes de fato a gente se comporta de um jeito ruim, aquilo que o outro está trazendo, que é um comportamento seu que você não está enxergando, isso é relevante. Aí você vai dar atenção só para isso, para que o outro está espelhando um comportamento que eu preciso mudar. Mas essas críticas superficiais, assim, não gosto do jeito que você fala, do jeito que você vai, isso, gente, vai ficando tão... Lembra disso, vai ficar imenso no início, então você vai ter que sustentar. Mas com o tempo, vai ficando pequeno, afastando. Aí daqui a pouco você não tá nem ligando direito, assim. Você sente um leve desconforto, mas nada que te faça querer ser diferente de quem você é. Porque você vai criando tanto alinhamento e tanta sustentação interna. E você vai ficando tão em paz nessa vida, que você fala, nem tá valendo a briga, sabe? No início você até quer brigar, depois você fala, não tá valendo nem a briga, assim, você fala, tá bom, porque você respeita a opinião do outro também, assim, se você precisar colocar um limite, você coloca, se ele vier com muita, né, com uma crítica, assim, muito incisiva, mas se for uma crítica, assim, uma brincadeira, você fala, tá bom, tipo assim, tá, vocês vão chegar lá, mas começa, a gente tem que começar, como tudo na vida, se eu não começar, aí eu não chego mesmo não, né, no futuro, se eu ficar só no futuro e não chegar aqui no presente, não tomar as minhas escolhas e as minhas atitudes, aí o futuro, ele fica só no futuro. A mente fica lá perdida e a gente não aterra. Então comecem a aterrar. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. A gente volta segunda-feira, de segunda a sexta, com essas lives e com essas consciências, porque eu quero muito que quem escutar isso aqui se motive e crie força interna para começar esse movimento de independência, porque é um movimento que a gente faz assim todo santo dia. E se vocês enxergam a verdade, se vocês enxergam outras perspectivas, né, não a verdade absoluta, mas a verdade assim, outras perspectivas, vocês saem desse lugar do tipo, só isso que eu existo, porque é a realidade. Não, a realidade ela é muito maior do que o que a gente acha que ela é. E ela tem múltiplas possibilidades, inclusive ela não é certa para todo mundo, cada um vai ter a sua, cada um vai achar que uma coisa é certa. É a gente que cria todas essas prisões emocionais pra gente mesmo, sabe? Querendo que seguir o externo de uma forma assim cega. Então não façam isso. E essa é uma oportunidade, assim, que tudo que eu falo com vocês eu gostaria de ter escutado. Então eu espero que vocês se sintam motivados a ser cada vez mais vocês, porque é assim que a gente contribui para a evolução desse planeta, sendo que a gente é em essência com o coração. Então é isso, gente. Bom final de semana. Cuidem de vocês esse final de semana. Tente ser um pouquinho mais de vocês aí esse final de semana. E segunda a gente volta aí com mais alguma consciência. Obrigada pela participação de vocês e até segunda, gente. Tchau. Bom almoço, né? Porque agora já são 1h30.